Bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os tipos de bobinas disponíveis aqui no ambiente CodeSys. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. Eu vou iniciar essa explicação mostrando aqui para vocês o primeiro tipo de bobina que nós temos, que é a bobina que eu vou chamar ela de bobina comum, tá? O que acontece? A bobina comum, ela vai ser utilizada, por exemplo, para representar uma saída do CLP ou um item de memória, perfeito? Como aqui nós estamos somente simulando no ambiente CodeSys, eu não vou estar me conectando a um CLP real. Todos os itens aqui referenciados na bobina serão itens de memória, perfeito? Um detalhe bastante importante, a nossa bobina comum, ela não pode se repetir dentro do programa, pelo seguinte fato. Digamos que eu vou nomear essa bobina aqui como saída 1. Saída 1 vai ser do tipo booleano, ok? E eu vou utilizar aqui um contato do tipo normalmente aberto para fazer o acionamento dessa bobina. Esse contato eu vou nomear ele aqui como botão 1, perfeito? Que também vai ser do tipo booleano. Olha só, então se nós executarmos a simulação dessa linha aqui de programação em linguagem ladder, quando nós acionamos esse contato através de uma entrada do CLP ou aqui na simulação através de um botão, quando ele fecha, ele aciona a saída, perfeito? Então eu vou criar aqui, clico com o botão direito em aplicação e vou criar uma tela de visualização para que a gente possa simular aqui então esse pedaço, né, essa linha de programa que foi criada. Bom, uma vez criada a nossa tela, eu vou colocar aqui, vou colocar um botão do tipo push switch, certo? Nesse botão eu vou associar na variável dele a variável botão que está no programa PLC_PRG, que é o nosso diagrama ladder. Ok, fiz a associação e agora eu vou colocar aqui na área de simulação, vou colocar também aqui uma lâmpada, perfeito? Olha só, coloquei aqui a lâmpada e a lâmpada eu vou associar ela com a nossa saída 1, que é a bobina. Bom, a partir de agora eu venho aqui no modo online, marco como simulação, faço um logon e agora eu posso colocar nossa simulação aqui em estado, né, clicar em início da simulação. Também eu vou visualizar aqui o diagrama, tá, e a simulação. Então, quando eu aciono aqui o botão, olha só, ele escreveu no meu contato que é normalmente aberto, esse contato fechou, passou o sinal para a nossa saída e aqui a lâmpada, né, o sinalizador foi acionado, perfeito? Então eu vou parar aqui na saída da simulação, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vou inserir uma segunda linha de programa, tá? Só trocar a posição entre elas aqui. E eu vou colocar um segundo contato, colocar um segundo contato do tipo normalmente aberto, tá? Vou chamar ele de botão 2, que vai ser do tipo booleano, e aqui no final da linha eu vou inserir novamente uma bobina, né, do tipo normal e vou repetir a minha saída 1. Então qual é a ideia aqui? Eu consigo acionar a saída 1 tanto com o botão 1 quanto com o botão 2, perfeito? Então eu vou pegar esse primeiro botão
Eu só vou mudar o tipo dele, pessoal. Ao invés de Toggle, que é o botão com retenção, eu vou trocar ele para o tipo Tapper, tá? Então esse daqui é o botão 1, tá? Eu vou colocar aqui um label, certo? Só para deixar destacado aqui que esse daqui é o nosso botão 1, ok? Eu vou alinhar ele aqui e eu vou copiar aqui essa estrutura, colocá-la um pouquinho mais para baixo aqui, e agora eu tenho um segundo botão, tá? Que eu vou associar ele aqui, ó, com a variável botão 2, e também vou mudar aqui o nosso label para botão 2, perfeito? Então eu vou colocar novamente aqui modo de simulação. E, ó, quando eu aciono o primeiro botão, eu vejo que ele está passando o sinal para a bobina saída 1, mas observem que o sinalizador não está sendo acionado, perfeito? Agora quando eu aciono o botão 2, ele aciona o sinalizador. E vocês podem observar aqui, ó, no diagrama ladder, que quando eu aciono o botão 1, ó, a saída, né, a bobina saída 1, ela não fica na cor azul, mostrando que ela está energizada. Por que que isso acontece? Nós temos que lembrar que o funcionamento de um diagrama ladder, né, de um programa criado aí na linguagem ladder, o CLP ele sempre realiza a leitura do programa da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, existe uma tabela de memórias, onde nessa tabela de memórias, por exemplo, vai estar alocada a memória chamada saída 1, perfeito? Então, quando ocorre a leitura dessa linha aqui de programa, se eu estou acionando a mesma através do botão 1, ele vem aqui e lê que a saída está ligada. Quando ele chega na segunda linha de programa, ele chega aqui, se o botão 2 não está acionado, a saída 1 não está acionada. Então o estado da saída 1 que ele encontra ao chegar ao final aqui do programa é a saída 1 desligada. Por isso, ela não aciona a bobina. Agora, quando nós acionamos o botão 2, mesmo que o botão 1 não esteja acionado, o que vai acontecer? Ele chega aqui, verifica que a bobina está desligada, porém, quando ele chega aqui, a bobina está ligada, e é esse o estado que ele interpreta, perfeito? Então, nesse caso, como eu repeti a bobina comum, eu só vou conseguir acionar ela com o botão 2. Qual seria a solução para esse caso? Bom, como eu preciso acionar a saída 1 duas vezes no programa e eu só posso utilizar a mesma uma vez, o que eu posso fazer? Uma solução é utilizar uma lógica ou entre esses dois contatos. Eu vou deixar para vocês aqui o link onde eu explico a lógica OR e a lógica AND na linguagem ladder. Então essa é a primeira solução. Eu vou vir aqui em cima do botão 1, vou colocar um contato do tipo paralelo e aqui eu coloco o botão 2, perfeito? E aí eu posso excluir essa segunda linha. Então, eu consigo acionar a saída 1 tanto pelo botão 1 quanto pelo botão 2. O funcionamento agora vai ser o esperado. Se eu colocar aqui no modo de simulação, eu verifico que tanto pelo botão 1 quanto pelo botão 2 eu consigo acionar essa bobina comum, perfeito? Então, nós não podemos repetir bobina comum. Uma segunda forma de resolver esse problema é o seguinte: aqui eu tenho a saída 1, aqui eu tenho a saída 1. Ela deve ser acionada pelo botão 1 e precisa também ser acionada pelo botão 2. O que eu posso fazer é criar aqui uma bobina auxiliar, por exemplo, auxiliar 1, do tipo booleano, aqui uma saída auxiliar 2, uma bobina, desculpa, auxiliar 2, também booleana, ok? E aqui eu vou criar uma terceira lógica,
vou colocar aqui, ó, 2 contatos em paralelo, onde um dos contatos será acionado quando a bobina auxiliar 1 for acionada e outro contato quando a bobina auxiliar 2 for acionada. E aqui no final da linha eu vou colocar então a minha bobina do tipo comum, né? Então aqui a minha bobina que eu já criei antes, né? Aqui nas variáveis, que é a nossa bobina saída 1, perfeito? Ó, então aqui coloco a saída 1 e vou fazer a simulação novamente. E vocês vão verificar que, assim como esperado, o funcionamento é o mesmo apresentado anteriormente. Eu consigo acionar a saída 1 tanto pelo botão 1 quanto pelo botão 2. Perfeito? Bom, agora nós vamos verificar um segundo e terceiro tipo de bobina, que são as bobinas D7 e R7. Olha só, eu vou pegar essa bobina aqui, auxiliar 1, tá? Vou mudar aqui para saída 1, ok? Só que o tipo dessa bobina aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito agora e eu vou, ó, definir ou reiniciar e vou transformar ela numa bobina do tipo 7. O que faz uma bobina do tipo 7? A bobina 7, a partir do momento que ela é energizada, ela vai para o estado lógico 1 e permanece nesse estado lógico. Eu só vou conseguir mudar o estado lógico dessa bobina através do comando complementar do 7, que é o reset. Então aqui, ó, eu vou colocar a minha saída 1, porém eu vou dizer que o tipo de bobina dela é uma bobina do tipo reset. Perfeito? E aqui, novamente, nós vamos ter o mesmo funcionamento inicial. Eu consigo acionar e desacionar, no caso, aqui o nosso sinalizador, utilizando os 2 botões. Perfeito? Na realidade, o funcionamento aqui ele é complementar, tá? Não é o mesmo anterior. Antes nós estávamos ligando a saída tanto pelo botão 1 quanto pelo botão 2 e agora eu vou acionar a saída pelo botão 1 e vou desacionar ela pelo botão 2, ok? Então olha só, vou colocar ele no modo online, logon, inicio a simulação e ao acionar o botão 1 eu setei a nossa saída. Pode ver que aqui, ó, o contato ele está aberto, mas a bobina está energizada, perfeito? Agora, quando nós levarmos estado sinal lógico para a bobina de reset, ele desliga a bobina saída 1, certo? Então, muito importante, um ponto crucial desse vídeo que eu solicito que vocês prestem bastante atenção quando forem criar os programas de vocês. Nunca repitam bobinas comuns, né? Uma bobina normal, ela não pode ser repetida. Se você tiver que utilizar a bobina comum em mais de um ponto do programa, uma solução é a utilização então de bobinas auxiliares, perfeito? Outra solução é utilizar então o conjunto 7 reset, com um detalhe muito importante que é que bobinas 7 reset, essas sim, elas podem ser repetidas no programa e o funcionamento não vai ser afetado. Espero que vocês tenham compreendido o vídeo. Deixe seu like, suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários.